Bom, gente, o Grupo Política e Tributação tem mais uma vez a satisfação de fazer uma entrevista sobre um tema palpitante. Vocês sabem que o Grupo Política e Tributação é registrado no CNPq desde 2004 e, na verdade, a gente parte do pressuposto de que é necessário sempre conversar sobre os assuntos, estudar, aprofundar os assuntos e nunca ter uma visão, digamos, apenas de uma parte a respeito de qualquer tema. É necessário a ampla defesa, é necessário o contraditório, dar a todos a palavra, e me parece que esse é o caminho da paz, conseguir escutar o outro. E hoje nós vamos falar aqui com meu amigo, conheço já há muitos anos, o Antônio Natanael Martins Sarmento. O professor Antônio Natanael é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é bacharel em Direito, especializado em Direito Civil e é professor titular da Universidade Católica de Pernambuco, pesquisador de História do Direito e também coordenador da linha 3 do grupo de pesquisa Estudos Transdisciplinares em História Social, do curso de licenciatura em História da Universidade Católica de Pernambuco. E aí, Natanael, doutor em História, explica um pouquinho isso daí. Obrigado por ter vindo. Doutor Hélio, primeiro uma satisfação estar aqui com você que admiro muito e que foi meu mestre de Direito Tributário, né? Que é uma pessoa do diálogo, uma pessoa que fala e que ouve. Bom, o caminho da história, né? Tem Wright Mill tem uma história de dizer o seguinte, uma frase que eu acho muito interessante, embora eu não goste muito de citações, está citando a 3 por 4, mas ele diz que tudo converge para a história, porque nada está fora da história. Então eu caminhei para o curso de História porque eu sempre tive assim, preocupações de requerir a origem das coisas, não ficar somente, quer dizer, no dia de hoje. Então, houve hoje porque houve um ontem. Então, ontem porque houve um antes de ontem. E qual foi a tua tese, doutorado? Eu trabalhei a História Social em Pernambuco dos anos 30. Perfeito. Dos anos 30, né? Movimentos sociais dos anos 30, em Pernambuco. Foi essa. Teve algum destaque, Natanael, sobre isso? A tese básica, para ser uma tese, exatamente, é porque eu tento demonstrar que a historiografia, que é diferente da história brasileira, que é hegemônica em dizer que em 1930 houve uma revolução no Brasil, o nosso trabalho diz que não foi uma revolução, certo? Nosso trabalho é dizer que aquilo não foi uma revolução, que aquilo ali foi mais uma insurreição armada e uma substituição de grupos de poder. E por que eu disse isso? Porque o historiador hoje, remetendo, era 1930. Em 1930 já tinha ocorrido os dois grandes paradigmas analíticos de revolução, que era a Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Bolchevique de 1917, que faz 100 anos agora. Então, os dois, quando se falam nas revoluções dos tempos modernos, esses dois acontecimentos da história mundial são os marcos e os grandes paradigmas para pautar, não é isso? Então, tomando por base esses dois modelos, sobre qualquer análise, uma análise que tivesse premissas, digamos, do materialismo dialético, portanto, o método do Marx e do Engels, ou uma análise que tivesse por base os tipos ideais de Max Weber, não é? Certo. Qualquer que fosse o modelo que você pegasse, não se caracterizaria para 30, como 30 sendo uma revolução, e, no entanto, todos os livros de história a gente aprendeu, fez vestibular, estudou e se ensina, e até hoje se repita. 1930 foi uma revolução, a Revolução de 30 no Brasil, quando se fala com Getúlio Vargas e tal. Aí eu vou fazer esse diálogo com, primeiro, as bases teóricas, para poder fundamentar e dizer, não é o caso. Bem interessante, né? Esse período dos anos 20, dos anos 30, é um período que pega guerras mundiais, né? 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial, quase uma sequência, 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. É um período da Revolução Russa,
é um período de um golpe, uma revolução, como queiram, aqui no Brasil com Vargas, um período muito sangrento, não é verdade? No mundo inteiro, inclusive no Brasil, a ditadura Vargas foi muito sangrenta. E aí, será que a gente conseguiu, embora passando por um momento tão difícil, será que nós demos um passo adiante na história, na tua perspectiva? Olha, para entender o Brasil, para interpretar o Brasil, velho, no meu ponto de vista, a gente tem que ampliar bastante as bases, as fontes aqui recorrendo, né, para não ficar. Então, eu vejo algumas leituras obrigatórias, se me permitem. Claro. Acho que posso ser repetitivo, mas Casagrande Senzala de Gilberto Freire, pelo viés culturalista, que acentua os aspectos culturais, a formação do patriarcalismo e da família brasileira, partidos ingênuos e da família patriarcal, escravagista, não é? E que depois, com a modernidade, vai vir para os sobrados e mocambos, sai da Casa Grande para os sobrados urbanos, na modernidade, das senzalas para os mocambos, né? Uma mudança, mas uma mudança conservadora, Uma outra obra fundamental, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, né? Já aí observa uma outra interpretação, já com um viés do materialismo dialético mais presente, embora use a antropologia, uma antropologia cultural, para ver a questão das identidades étnicas na formação do Brasil. Raízes do Brasil. Esse é indispensável, do Sérgio Buarque de Holanda, que ajudaria muito a entender o momento atual, sobretudo a tese do homem cordial, que as pessoas às vezes confundem cordialidade com bom trato. Você é uma pessoa de muito bom trato, mas você não é o tipo ideal, que ele era weberiano, do homem cordial ao lado dele. O homem cordial ao lado dele é aquele homem que a primazia, o primado é das relações pessoais, familiares e privatísticas, em detrimento do institucional, do cidadão, do coletivo. Entendeu? Então o homem cordial não é uma coisa positiva em raízes do Brasil. É aquilo de fazer o seguinte: você decidir as coisas porque está favorecendo grupos. E vai que esse tal homem cordial hoje poderíamos entender muita coisa do que ocorre em certas esferas do nosso patrimonialismo, né, da teoria do patrimonialismo. Uma outra obra importante, que é a obra de Raimundo Faora, Os Donos do Poder, que também tem um viés weberiano, mas mesmo assim importantíssimo, e nenhum intérprete e ninguém que queira estudar seriamente a história do Brasil pode deixar de estudar, que ele pega desde a origem portuguesa, da formação em Portugal de toda a casta, né, burocrática, que ele trabalha com essas categorias, o estamento burocrático, para a formação do patrimonialismo no Brasil. E pegando essa questão da burocracia, note bem, dado que o nosso assunto principal hoje vai ser a Revolução Russa, não seria a partir daí da burocracia de Stalin que as coisas caminharam tão mal? Ou seja, essa possibilidade que o Stalin teve, em grande medida deferida por Lenin, de escolher o comitê. Então, ele escolhia o comitê. Tipo assim, uma universidade, alguém escolhe o grupo hegemônico naquela universidade. Aí depois se fala em eleição. Eleição realizada pelas pessoas que ele escolheu. Não estaria aí uma das origens de ter dado tão errado a burocracia de Stalin, esse sistema de escolher alguém porque é meu amigo e ele vai sentir que foi escolhido porque eu assim o quis, portanto eu devo em relação a ele uma certa gratidão, por isso eu voto com ele. E aí o controle total do Estado pela burocracia. O que é que você pensa analisando a burocracia por Weber e também
nessa perspectiva concreta do Estado russo. Certo. Eu vou tentar dar a minha opinião sobre isso, certo? Mas pediria a você só para completar a minha listinha dos livros. Perfeito. Minha listinha dos livros obrigatórios, né? Claro. Eu considero que o Escravismo Colonial de Jacob Gorender é um livro essencial para se interpretar o Brasil. Perfeito. Né? O Jacob Gorender tem um livro, uma pesquisa de fôlego sobre isso. E o livro de Caio Prado Júnior, né, sobre formação econômica do Brasil. Certo. Eu lhe digo que a leitura desses 6 ou 7 livros que eu mencionei aqui, não contei, ele vale por qualquer curso de história. Se você, o pessoal da história vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou dizer uma coisa a você, qualquer curso de história que você for passar 4 anos para fazer uma coisa, se for fazer um estudo desses livros aprofundadamente, com anotações, pensando, refletindo, sem preconceito sobre eles, a pessoa terá uma formação, uma base para entender um pouco, ou com menos imprecisões, esse imenso Brasil. Agora, voltando à questão do Estado. A história, como campo de saber, ela permite muitas interpretações. Certo. E é muito diferente, e aí esse é o bem e o mal das ciências sociais. E a história se enquadra aí nessa, do ponto de vista epistemológico, né? Que é diferente de uma biologia, de um botânico, porque se você está no laboratório examinando um rato, uma ameba, um negócio, o investigador e o investigado não tem tanta identidade, tanta inserção, não tem como. Se tiver um problema psiquiátrico, né? Se tiver um problema psiquiátrico, não é isso? Mas o historiador está olhando para a sociedade da qual ele é parte, ou foi parte, ou com seus ancestrais, ou com alguém. Então, ele pode usar métodos, pode ter certo rigor, né? Pode ser uma pessoa séria, mas será sempre uma versão do fato. Porque a historiografia, que é a história escrita, a interpretação da história, a explicação da história, nunca é história. A história é a história em si. O mais é o que se conta da história, não é? Bom, então a questão é saber, foi Stalin que criou a burocracia ou a burocracia que criou Stalin? Esse seria um bom ponto para a reflexão da gente. Mas você concordaria com o fato de que Stalin reuniu muito poder? Sem dúvida alguma, reuniu e contribuiu imensamente. Eu não posso negar, quer dizer, o papel do indivíduo na história, do líder, como Stalin teve para o stalinismo, como Lenin teve para o próprio processo da revolução, a importância que ele teve. Não se pode negar na liderança, né? O método que eu acho da história, como método, que eu acho o melhor para explicar, eu digo o melhor no sentido que tem menos imperfeições, não é que não tenham lacunas, não tenha falhas. É impossível se ver tudo e se explicar tudo, porém, eu só posso tentar entender a história a partir de totalidades, né? Mas digamos assim, Natanael, sim, Stalin, como foi um homem muito marcante, sim, na história do mundo, ele tem frases, ele tem atitudes que ficaram. Então, quando ele chega e diz, olha, matar uma pessoa é um homicídio, matar milhões de pessoas é uma estatística. Outra frase que talvez seja aplicada ao Brasil atual, porque me parece que Stalin era um profundo conhecedor da psicologia humana. Ninguém reúne tanto poder sem possuir, digamos assim, características que o fazem reunir tanto poder, não é? Então, quando ele chega e diz o seguinte, olha, o vencedor jamais será julgado. O vencedor jamais será julgado, exato. Então, você não teria Nuremberg se Hitler tivesse vencido a guerra. Não haveria o tribunal de Nuremberg? Então há uma certa carta branca para a pessoa, digamos assim, agir, e se vencer, ela não vai ser objeto de... Digamos uma releitura de Maquiavel, do príncipe deve ser amado e temido, e se não puder ser amado, que seja temido um pouco. Mas veja, você fez uma indagação que eu acho muito rica e que pode permitir uma discussão muito boa. Anteriormente, a questão da burocracia e Stalin, né? Tá. E se você me permite, talvez a gente pudesse retomar com certeza, para pensar e refletir sobre isso,
para a gente, estou refletindo, retomando para você e para mim também. Também pensar sobre isso, né? Não me coloco como dono da verdade, senhor da verdade. Foi uma pessoa que, assim, ao estudar a história, teve a oportunidade e o acesso de verificar vários métodos. Dentro desses métodos, se identificou com um que não é um fundamentalista, mas um método, que é já está dizendo, um meio para se interpretar. Agora, como é um método, ele tem postulados, tem bases próprias, lida com certas categorias, como modo de produção, como classes sociais, como luta de classes, são elementos fundamentais para o método. Então, a pessoa pode dizer, mas as classes não existem mais, a luta de classes não existe mais. Mas aí já é uma outra explicação. Dentro de uma perspectiva, uma interpretação da história materialista e dialética, a pessoa irá trabalhar com a ideia de formação econômica e social, modo de produção, relações de produção, classes sociais, né? Luta de classes. Obrigatoriamente, senão não estará. Ele será só, se ele se disser marxista, estará mentindo, né? Não é verdade? Então veja, aí você vê, esse método procura-se verificar o papel do homem na história. Qual é o papel? Ele não nega, mas também não explica como o homem como que define toda a história. Assim, Moisés vai para frente no mar vermelho, abre os braços e diz, o mar se abre, e ele se abre porque ele puxou. Mas eu digo o seguinte, para trazermos um pouquinho mais para o chão. Sim. Nós tínhamos um Lenin, sim, que de alguma maneira seguia as ideias de Marx, sim, e de Engels. Pois bem, Engels e Marx tinham uma preocupação, como mudar aquele tipo de Estado que existia. É preciso que a gente reconheça que era um Estado de profundas assimetrias econômicas, a Rússia, com muita fome, com muito frio, e se pretendia mudar, no caso, Lenin, a partir da metodologia proposta por Marx, certo, que era de desestruturação, na época, da família. Ou seja, a ideia base de Engels seria, me corrija, que é mais ou menos a seguinte: quando uma pessoa tem uma família, ela termina trabalhando, ela termina produzindo, ela termina reunindo bens, às vezes muito bens, e com o objetivo de passar para os filhos, passar para os netos. Então, se você quiser abolir a propriedade privada, esse sentimento de que eu trabalho para produzir para a sociedade, mas sobretudo para produzir para mim e para minha família, essa ideia de herança, de propriedade privada, para ela ser abolida, era necessário que se construísse um novo tipo de família. Engels tem um livro clássico sobre a origem, né, da família, da propriedade privada e do Estado. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, havia a necessidade de produzir uma nova família, não é? E dentro disso também, creio que, e é essa a provocação que eu te faço, Lenin apostou para mudar essa estrutura, apostou no exército, na formação de um exército, e atribuiu esse exército a Trotsky, que era também, como Lenin, um teórico. O partido no exército, o exército tem um comandante do exército vermelho, que foi Trotsky durante a Revolução. Exatamente. Então, eu queria que tu falasse um pouco aqui, porque você que é doutor em História, naturalmente conhece. Eu gosto de História, mas muitos não conhecem. O que foi o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, não é? Como quase um rival, mas uma pessoa que estava ao lado de Lenin nessa perspectiva bolchevique, porque inicialmente Trotsky era menchevique, né? Trotsky não defendia a guerra, mas mesmo não defendendo inicialmente a guerra, foi ser comandante do Exército Vermelho. Fala um pouco sobre esse início de Revolução Russa. Certo. Então veja, a Revolução Russa, você disse muito bem, ela é filha da guerra. Tá. Ela vai ocorrer, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, uma guerra capitalista, imperialista e capitalista, onde o czar colocou o seu exército real, não é, na luta,
E você disse muito bem, uma Rússia vivendo diferentes contradições. E Lenin tem uma obra em que ele observa 5 modos de produção diferentes. Você tinha um modo asiático, tribal, até os sistemas de relações feudais e relações capitalistas desenvolvidas. Você tinha um centro industrial em São Petersburgo, que foi onde começou a Revolução Bolchevique, emblematicamente no encoraçado Aurora. Né? A Aurora é a ideia do que surge do tiro inicial, que foi a senha da Revolução. Mas veja, no meio desta guerra, imagine um país com 5 situações econômicas e sociais claramente identificáveis, de miséria profunda até o tribalismo, feudalismo, um capitalismo lá naquele sistema mais exploração e brutal possível, no meio de uma guerra, faltando tudo, faltando terra, pão e paz, que estava no meio da guerra. O sujeito não morria na guerra, no flor, morria de fome ou de falta de perspectiva. A propaganda do Partido Bolchevique, que depois se torna, é paz, pão, terra e liberdade. A bandeira, uma bandeira fundamental, paz, porque a guerra estava infernizando a vida de todo mundo. Não é? Pão porque ia matar a fome. A terra porque ia resolver o problema do camponês, que era um país essencialmente agrário, na maioria, só o centro urbano de Moscou e São Petersburgo, que você tinha indústrias e proletário, propriamente dito. Então, quando se fala que a Revolução Russa foi uma revolução de proletários e camponeses da formulação teórica, não é bem assim, não. Foi de camponeses primeiro, mais proletário. Foi mais de camponeses pobres com uma massa proletária menor. Compreende? Agora, profundamente organizados num partido com uma doutrina e um sistema de organização muito rígido e centralizado. Certo. Compreende? Extremamente centralizado. Extremamente centralizado. Para funcionar naquelas condições que também não poderia ser diferente. Quer dizer, não se poderia conceber a ideia de um partido numa Rússia czarista em 17 funcionando que não fosse muito organizado e centralizado. Ele não existiria com a proposta, com os ideais de uma revolução ou coisa que o valha. Entenderam? Então, a estrutura, a estrutura de funcionamento do partido centralizado, piramidal, ela exatamente se assemelha imensamente, se observar, com outras estruturas, como de uma igreja que não muda. Está entendendo? A mesma pirâmide que você vai lá e termina lá em cima, tem o que lá, né? Então, o que é que ocorre? Esses camponeses, no meio dessa debacle, eles todos se assumem como sujeito da história e promovem a revolução com os proletários. E o partido, que era a força política mais organizada, controla, hegemoniza os sovietes, que eram os conselhos. E o primeiro soviete a funcionar e romper foi São Petersburgo. Destituiu o poder. Todo o poder os sovietes, a palavra de ordem das teses de abril de Lenin. Tomaram o poder. Onde é que a democracia se acaba? Quando você está nos sovietes, está muito bom, porque você está nos conselhos. Mas você não pode começar e terminar a vida em conselhos permanentes. Você não pode estar em assembleia permanente. Você pode ter assembleias, e aí é uma outra discussão que eu posso dizer. Por que eu sou contra o sistema representativo que nós temos e defendo um sistema que seja misto entre a representatividade e assembleias para controlar a representatividade? Aí eu quero trazer a experiência positiva dos soviéticos da primeira fase da Revolução, que é a fase que a Revolução ainda não se burocratizou e onde você ainda não teve as substituições dos sujeitos. Compreende? Certo. Então, deixa eu entender um pouco. Quer dizer, Trotsky era um homem de um nível intelectual semelhante a Lenin, Sim. Está à frente do Exército Vermelho, o que já era uma coisa um tanto estranha, porque ele sendo menchevique, ele imaginava, ele defendia, poucos anos antes, que o caminho da revolução não seria o caminho do exército, do sangue, seria um caminho mais lento, mas ele cedeu a tese de Lenin, a tese bolchevique, de que não, agora é através do exército. E esse exército foi liderado por Trotsky. Pois bem, então, muitas mortes aí eram realmente necessárias. Haveria, porque note,
Não adianta nós criticarmos o passado com os olhos do presente. É até injusto em relação ao passado. Haveria, com os olhos de hoje, uma outra alternativa? Não estou falando como crítica ao que já ocorreu, porque não adianta haver crítica. Teria uma outra alternativa que não o sangue? Olha, deixa eu lhe dizer, houve, por ocasião, a sua pergunta foi a pergunta que gerou o debate mais sério e mais profundo por ocasião do bicentenário da Revolução Francesa. Os maiores historiadores do mundo discutiram durante mais de um ano, escreveram teses e mais teses, seminários no mundo inteiro para discutir a Revolução Francesa. E uma das questões era, o fundo era o seguinte, era possível uma Revolução Francesa, as conquistas delas advindas, os aspectos positivos delas, um outro tipo de ruptura, outra mudança, e sem aquele Thermidor, sem a Praça do Thermidor, ou pelo menos na dimensão em que foi, não é? Interessante notar dentro disso o seguinte, tem um livro pequeno do Abade Emmanuel Sieyès, onde o que é o terceiro estado, não é? Onde se colocava o seguinte, isso é, ao meu ver, profundo, né? O primeiro estado era a nobreza, o segundo estado era o clero, o terceiro estado era o povo, sem coloque, né? Exatamente, 95% ou mais da população. Portanto, para que o povo ascendesse, era necessário destruir a igreja que existia e destruir também a nobreza que existia. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que é uma perspectiva profunda, isso me preocupa, que é a seguinte, então, há realmente a necessidade de se destruir essas estruturas, inclusive a igreja? Eu digo por quê me preocupa. Eu acho que o mais próximo que nós tivemos do comunismo foram aqueles 300 anos dos novos cristãos, onde eles davam a vida realmente por uma ideologia. Como assim? Eles aceitavam morrer pela fé. Portanto, tudo levava a crer que aquilo iria continuar. Mas chega o imperador romano e diz, opa, bem, eu vou fazer uma oferta para vocês. Aqueles que aderirem à minha oferta vão aderir aos livros que eu vou escolher, o Novo Testamento, através do Concílio de Nicéia, vão aderir a um novo idioma, as igrejas que eu tenho, os templos que eu tenho vão se tornar igrejas, e muitos cristãos, e mais, eu vou hierarquizar o clero, como o meu exército é hierarquizado, agora com bispos, com cardeais, e muitos cristãos aceitaram, e nunca morreram tantos cristãos, nem mesmo em Nero, quanto agora com essa proposta a partir dessa proposta de Constantino. Então, será que o ser humano, ele realmente não tem outro caminho? Quer dizer, será que a gente está falando do século XVIII, século XIX, século XX? Será que no século XXI nós não teríamos uma outra proposta que não matar? Olha, eu acho que temos. Na minha perspectiva, eu acho que a gente não pode trilhar nunca pelo determinismo, nem pelo naturalismo. Vou ser mais preciso. Às vezes eu falo um pouco vagamente, mas eu estou atingindo o cerne da questão. Tá. O que é que eu digo com o naturalismo? Quando se observa, por exemplo, relações capitalistas. Não é? O sistema capitalista, o sistema da propriedade privada, proprietários não proprietários. E esse sistema é apontado como sistema natural, que todo mundo quer ter alguma coisa, inclusive para passar para os seus filhos, para os seus herdeiros, seus sucessores e tal. Então isso é uma coisa natural. Isso é mais ou menos, isso faz lembrar. Aí diz, bom, fora disso, tudo mais é artificial. Por exemplo, o marxismo, que propõe, por fim, a abolição da propriedade privada e, consequentemente, a abolição da família. Aí já faz uma associação necessária, que aí eu tenho uma divergência. Eu acho que você pode abolir a propriedade privada se abolir a família. Admiro muito e cultuo muito a família, os valores familiares, e eu admiro a família e os valores familiares e abomino o sistema de propriedade privada, pelo que ele gera
ele desdobra nas diferenças entre os proprietários e os não proprietários. Por exemplo, no Brasil hoje, você tem 6 pessoas que as suas propriedades correspondem a 100 milhões de brasileiros, a metade da população do Brasil, o PIB. A metade do PIB, se você dividir o PIB, é tudo que o país produz pelos habitantes. O camarada tem. Então, isso aí eu não vou concordar, sabendo que do lado da minha casa tem uma pessoa que não tem condições higiênicas, condições mínimas de habitação e tal. E eu, na minha visão, é essa a forma de uma apropriação, que aí é desmedida e sem nenhum limite, que gera esse tipo de distorção. Mas veja, aí as pessoas entendem, aí dizem, bom, o capitalismo ele é natural, o outro é artificial. Como a minha religião, aí vem a discussão para o plano religioso, ou a ideologia transformada em religião. O cara vai dizer, a minha religião, o meu Deus, esse é o natural, e todos os outros não são. Aí isso vale para todos. Eu acho interessante. A gente só tem agora mais uns 2 minutos. Para o próximo bloco, a gente vai fazer um outro bloco, que nós temos limites de tempo. Sim. E está passando rápido. Agradabilíssimo. Exatamente. Então, no próximo bloco, eu pretendo conversar um pouco sobre essa ideia de hegemonia. Não é? Nós vamos discutir a hegemonia em Gramsci, vamos discutir a hegemonia na perspectiva de Stalin e da escola de Frankfurt. Hegemonia, ou seja, é preciso ter um grupo que comande, e é necessário que alguém tenha o comando desse grupo. É possível ter uma alternativa à hegemonia gramsciana? No próximo bloco.